Vamos lá, jovenzinhos, vamos começar aqui a nossa aula. Muito boa tarde a todos que nos acompanharam na primeira aula ou que estão chegando agora para essa segunda aula, tá? Vamos então começar nosso tema de hoje, né? Para a segunda aula, que será capacidade térmica, calor específico, tá? A gente já trabalhou capacidade térmica no primeiro horário e agora a gente vai falar sobre o calor específico, continuando o nosso tema de quantidade de calor sensível, né? Já a gente vai conferir um pouquinho mais sobre esse tema que é quantidade de calor sensível, beleza? E continuando aqui a nossa aula, a gente parou no exemplo 2, né? E vamos citar agora o calor específico. Quando a gente falou, galerinha, de capacidade térmica, eu disse para vocês que capacidade térmica estava associada ao material, às características dele, e não à substância que ele era composta, né? Bom, aqui já está associada à substância. A diferença é essa, tá? Aqui já está associada à substância. De que maneira, professor? A capacidade térmica vai dizer a quantidade de calor necessária para um material aquecer a sua temperatura em 1 grau Celsius. Então, ele vai receber calor a ponto de sofrer um aquecimento, tá? E aí, lembrando lá de capacidade térmica, eu não associo a substância, mas sim as características do material. Eu vou associar a dimensão desse material, tá bom? Certo, Alexandre? Alexandre, jovem, seja bem-vindo à nossa aula. Muito boa tarde. E, jovem, a gente vai trabalhar aqui agora com calor específico, que eu falei para vocês, que estava associado à substância que determinado material é feito, tá? E a definição para calor específico é a seguinte: é a quantidade de calor necessária, para elevar em 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de massa. Olha só, de 1 grama de massa de um corpo, tá? Beleza? Show de bola? Então aqui, jovens, eu vou trabalhar com a massa do material e a substância que esse material é feito, tá? Para calcular esse calor específico, eu vou dividir a quantidade de calor pela massa desse material multiplicada pela temperatura, tá? Beleza? Então, eu vou pegar a quantidade de calor necessária para que esse material aqueça e dividir essa quantidade de calor pela massa do material vezes a variação de temperatura que ele sofre. Beleza? Esse calor específico, ele vai ter uma certa unidade, tá? Qual é essa unidade, professor? Veja só. Quantidade de calor deve estar em calorias, né? A massa, qual a unidade dela? Aqui nós vamos trabalhar a unidade em grama, tá? E a variação de temperatura tem que estar em graus
Celsius. Então, a unidade caloria por grama vezes graus Celsius é a unidade padrão para o calor específico. Tá? É a unidade usual do calor específico. Professor, por que tem um deserto aí nessa imagem? Bom, esse tema a gente já até falou dele nas aulas passadas. Relação aí de água do mar e areia da praia. Bom, vamos trazer esse tema novamente, né? O deserto também entra aí nessa questão também do exemplo. Por que a água, ela vai sofrer um aquecimento mais demorado em relação à areia? Quando eu falo do calor específico dessas substâncias, eu vou observar que o calor específico da água é bem maior que o da areia. Como assim, professor? A água, para ela sofrer um aquecimento igual ao da areia, ela vai precisar de mais quantidade de calor. Então, se a quantidade de calor que ela precisa é grande, quer dizer que o calor específico dela também tem que ser grande. Perfeito? Agora o da areia, vamos lá. A areia não vai precisar de uma quantidade de calor tão grande assim. Qualquer quantidade de calor para essa areia vai ser suficiente para ela aquecer. Por isso que o calor específico dela é bem pequeno, bem menor. Show de bola? Aí entra o deserto. Por que o deserto ele é muito quente durante o dia e muito frio durante a noite? Porque durante o dia, aquela areia ela vai receber muito calor e, como ela vai adquirir muita energia térmica, ela, por ter um calor específico bem pequeno, vai sofrer um aquecimento bem grande. Se o calor específico dela é pequeno, como eu falei para vocês, qualquer quantidade de calor faz com que ela aqueça. Se ela recebe muita quantidade de calor, então ela vai sofrer um aquecimento muito grande. E à noite, professor? Toda substância que tem um baixo calor específico, como a areia, vai também resfriar bem rápido, tá? Vai sofrer um resfriamento bem rápido. Então, a areia, ela sofre esse resfriamento e à noite os desertos acabam sendo bem frios, né? Bem gelados, temperatura bem baixa. Então, facilmente ela sofre um aquecimento e facilmente ela também sofre um resfriamento. Vou trazer aqui para vocês uma tabelinha que mostra o calor específico das substâncias, tá? E eu vou dizendo aqui quais são aquelas substâncias que sofrem um aquecimento rápido e quais são aquelas que demoram a sofrer esse aquecimento. Vamos lá. Olha aí para as substâncias que são consideradas metais.
alumínio, cobre, chumbo, você tem o ferro, o estanho. Todas essas substâncias são substâncias que possuem um baixo calor específico. 0,2, 0,031. Então, por terem um baixo calor específico, elas sofrem um aquecimento bem rápido, tá? Por isso que a maioria dos metais possuem baixo calor específico e são considerados condutores. Então, normalmente, materiais condutores térmicos são materiais que vão possuir baixo calor específico. Já a água, o álcool e o gelo vão ser materiais de um calor específico bem mais alto, né? A água principalmente. Então, a água, em relação a esses outros materiais, é considerada o quê? Um isolante térmico. Bom? Da água aí chega a 1 o calor específico dela. Beleza? Jovenzinhos, vou te dar aqui o timezinho pra gente, né? De 2 minutos. E aí a gente volta já já, depois desse time, para continuar a nossa aula, tá bom? 2 minutinhos na tela.
Vamos lá, jovens. Vamos retomar aqui para a nossa aula. Beleza? Olha só, o Gabriel participando aqui de novo. Está falando o seguinte: quanto menor o calor específico, mais rápido será o processo de troca de calor, né? E quanto maior esse calor específico for, menor será o processo. Exatamente, jovem. Exatamente, tá? Então, quanto menor for o valor desse calor específico aqui, mais rápido a troca de calor vai acontecer. Isso para mais e para menos, tá? Você vai ter uma troca de calor mais rápida para o aquecimento do material, bem como para o resfriamento, certo? Atenção, jovens, olha só. Quando eu relaciono a expressão da capacidade térmica com a equação do calor específico, nós vamos ter outra expressão, uma terceira expressão, que nasce a partir dessas duas, tá? Então, vamos observar o seguinte. Capacidade térmica, ela é a quantidade de calor dividida pela variação de temperatura, certo? Calor específico é Czinho, né? Olha só, eu tenho aqui uma diferença já. Czão indica capacidade térmica. Czinho, C minúsculo, indica calor específico. E aí, essa expressão para achar o calor específico é quantidade de calor dividido pela massa vezes a variação de temperatura. Certo? Jovens, o que é isso aqui? Hã? O que seria isso aqui? Deixa eu botar a perninha aqui do C. Pronto. Lembro lá da alfabetização, né? C maiúsculo, Czão. C minúsculo, C menor com a perninha, né? Lá da época do Jardim 2. Para não confundir. E aí, jovens, o que é quantidade de calor sobre a temperatura? É capacidade térmica, né? Então, ficaria Czinho, olha só, vou fazer a perna menor aqui. Czinho igual a capacidade térmica, que é o Czão, sobre a massa, confere? Vou fazer agora meio pelos extremos, olha só. Czinho multiplica o M, né? A massa multiplica o calor específico, e o Czão, que é a capacidade térmica, passa para o outro lado. Aí surge essa expressão aqui, ó. Capacidade térmica Czão é igual a massa do material vezes o Czinho, que é calor específico. Então, você tem aí essa terceira expressão para você poder encontrar uma relação entre capacidade térmica e calor específico. Show de bola? Jovens, 2 minutinhos para vocês e a gente volta já. 2 minutos.
Show de bola, jovem! Vamos então retornar e vamos para um exemplo, tá? Exemplo número 3 de hoje, tá? Diz assim: um corpo A homogêneo de massa 200 gramas varia sua temperatura de 20 para 50 ao receber 1.200 calorias de uma fonte térmica. Durante todo o aquecimento, o corpo A mantém-se na fase sólida. Então, observe, eu tenho aqui, para um corpo A, eu tenho a massa dele, que é 200 gramas. Eu tenho a variação de temperatura que ele sofre, que ele sai de 20 para 50, tá? Então, ele sofreu um aquecimento aí de quantos graus? Ele sofreu um aquecimento aí de quantos graus, jovens? Ele estava com 20 graus Celsius e aumentou para 50. Conta aí. Qual a diferença de 50 e 20? 30, né, jovens? 30. E aí, isso aconteceu quando ele recebeu 1.200 calorias. Então, a quantidade de calor para esse corpo A foi de 1.200 calorias. Você vai fazer a mesma coisa para o corpo B, olha só. Um outro corpo B, homogêneo, constituído da mesma substância do corpo A, tem o dobro da sua massa. Agora, olha só. Corpo B. Ele é feito da mesma substância do corpo A. O que vai mudar? O corpo B tem uma massa de 2 vezes do corpo A. Qual é o calor específico da substância B? Ixi, professor, e agora? Ele nem deu a variação de temperatura que o corpo B sofreu. Jovens, com essa frase aqui, ele matou a questão todinha, ó. Constituído da mesma substância do corpo A. Ele é feito da mesma substância que o corpo A. Se ele é feito da mesma substância que o corpo A, basta eu calcular o calor específico desse corpo A. Porque se a substância A é a mesma substância B, então o calor específico é igual. Lembrando, o calor específico é o Czinho minúsculo, tá? Ou seja, eu só preciso saber quem é o calor específico de A, porque o de B vai ser o mesmo. Perfeito? Como é que eu descubro o calor específico da substância A? Veja só. Calor específico de A é o Czinho de A é igual à quantidade de calor que A recebe
dividido pela massa de ar vezes a variação de temperatura sofrida por A. Certo? Então, vamos lá. Calor específico de A é igual a quantidade de calor recebida por A, 1.200 calorias. A massa de A, ele diz que é 200 gramas. Então, eu não preciso alterar, tá? A gente usa aqui em grama mesmo. E a variação de temperatura, ele disse que o A estava com 20, subiu para 50. Por isso que a sua variação de temperatura é 30. De 20 para 50, ele aumentou 30 graus de temperatura. E aí, jovens, ficaria 1.200 dividido por 200 vezes 30. Confere os cálculos aí. 6.000, né? 6.000, né? Vou cancelar 2 zeros do denominador com 2 zeros do numerador. Fica, então, 12 dividido por 60. E aí? Doze dividido por 60. Posso simplificar essa conta aqui? Divide aqui por 12, né? E aqui por 12 também. Ficaria quanto? No numerador ficaria 12. E no denominador ficaria 5, né? Porque 5 vezes 12 dá 60. 1 sobre 5. Divide aí R$1 para 5 pessoas. Tudo rico. Dá quanto? 20 centavos para cada, né? Então dá 0,2 caloria por grama vezes graus Celsius, né? Jovens, esse aí é o calor específico de A. O professor, ele quer o de B, né? Pode fazer assim também, né? Pode fazer assim também. Dá certo do mesmo jeitinho. Tem certeza que dá 180? Se você simplificou o 12 por 2, tem que simplificar o 6 também. Ok? Professor, nós encontramos o calor específico de A. E o de B? São iguais. Já que a substância é a mesma. Então, você vai marcar aí o gabarito da letra B de bola. Letra B de novo, né? Anote aí as informações dessa questão, tá? Anote aí os resultados que a gente encontrou. Vamos para a próxima questão? Beleza, beleza, jovem?
Vamos lá? Próxima questão. Próximo exemplo. Para aquecer 500 gramas de certa substância de 20 para 70 graus Celsius, foram necessárias 4.000 calorias. A capacidade térmica e o calor específico valem respectivamente. Então, veja só. Eu quero a capacidade térmica, que é o Czão, e eu quero o calor específico, que é o Czinho. Bom? Vou dar 2 minutinhos para vocês e a gente volta já. Muito bem. Show de bola, jovenzinha. Voltamos aqui para a nossa aula. Deu para achar a mesma resposta com um só cálculo? Fera. Gabriel André. A fera tem nome, né? Bom, jovens, vamos então responder aqui nossa questãozinha. Olha só. O que ele nos forneceu? Ele disse que a massa dessa substância é 500 gramas e ela varia de 20 para 70 graus Celsius. E são necessárias 4.000 calorias para que isso aconteça. Tá? Então aqui, jovem, você vai ter as seguintes informações. Repetindo, a massa é
500 gramas. Eu tenho que receber 4.000 calorias para poder ter uma variação de temperatura que sai de 20 para 70. Galerinha, qual é a variação de temperatura quando uma substância sai de 20 para 70 graus? E aí? Quanto que ela aumentou? Quanto que ela aumentou? $50, né? São João do Arraial me respondeu aí com êxito. 50 graus Celsius, né, professor? Isso, jovens. E aí? O que a gente descobre agora? Eu quero descobrir a capacidade térmica, que é o Czão, e o calor específico, que é o Czinho. Beleza? Vamos descobrir primeiro a capacidade térmica. Vamos lá, jovens. Capacidade térmica. Czão, C maiúsculo, é igual a quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. Quanto é a quantidade de calor, jovens? Bora lá. 4.000 calorias. Qual é a variação de temperatura? São João do Arraial falou que era 50 graus. 4.000 dividido por 50. Cancela o zero do 50, perdão, com um dos zeros do 4.000. Fica 400 sobre 5. E aí nós encontramos uma capacidade térmica de quanto, jovens? 80 caloria por grau Celsius. Confere. 80 caloria por grau Celsius. Galerinha, além dessa capacidade térmica, eu tenho que determinar o calor específico. E agora, professor, o que eu faço? Para determinar o calor específico, eu posso usar aquela última expressãozinha que a gente estava analisando, né? Capacidade térmica é a massa vezes o calor específico. Esse aqui, que é o Czão, eu já tenho, né? Vale 80. A massa, jovens. A massa, quanto é que ela vale? 500, né? Vezes Czinho. Meus anjos, o 500 passa para o outro lado dividindo. Então fica 80 dividido por 500. Cancelo 0 do denominador com 0 do numerador. Então vai ficar aí 8 dividido por 50
E aí, jovens? Qual foi o valor? Calor específico dá 0,16 caloria por grama vezes graus Celsius, tá? Fechamos aí mais uma questãozinha respondida. Gabarito, então, jovens, letra B de bola de novo, né? Letra B de bons alunos. Certo, jovens? Gente, ficou alguma dúvida? Bom Jesus! Galerinha top de Bom Jesus! Show de bola, meus anjos! Hugo Napoleão também estão aqui conosco, né? Jeromenha, Betânia. Vamos para a próxima? Já? Próxima questãozinha. Opa, que já seria agora um tópico, né? Ainda não é uma questão. Vou já trazer mais questões para vocês. Esse tópico aqui, meus queridos, é o nosso tópico final da aula de hoje, tá? Que é a famosa equação fundamental da calorimetria. Essa equação é a mesma que a gente usou lá no calor específico. É a mesma equação. Só que agora eu vou colocar em função da quantidade de calor sensível. Muito bem, jovens, estamos de volta. Estamos de volta. E aí, pegando aquela expressãozinha do calor específico, qual é a expressão, professor? Czinho igual a quantidade de calor sobre a massa vezes a variação de temperatura. Eu só faço passar esse termo multiplicando o calor específico. Então, vai massa, vai variação de temperatura multiplicando o calor específico e a quantidade de calor vai para o outro lado. Então, você observa que surge essa expressãozinha que vai me auxiliar a encontrar a quantidade de calor sensível. Tá bom? Jovens, ela é chamada de equação fundamental da calorimetria, tá? Não vou dar o tempinho para vocês nessa expressão, porque ela é a mesma expressão lá do calor específico, tá? Só que agora em função da quantidade de calor sensível, ok?
Meus queridos, vamos então para a nossa quinta questãozinha de hoje, nosso quinto exemplo de hoje. Vou responder esse aqui, depois eu dou o time para vocês no segundo, tá? Um corpo de 500 gramas, se encontra a uma temperatura inicial de 25 graus Celsius. Essa é a temperatura inicial. E aí recebe de um aquecedor uma quantidade de calor sensível igual a 500 calorias, atingindo uma temperatura de 30 graus Celsius no final do processo. Determine o calor específico. Olha só, vamos tentar determinar o calor específico usando a expressãozinha que a gente viu agora há pouco, né? Então, veja só. O que eu tenho de informações? A massa da substância é 500 gramas. A temperatura inicial é 25. Além disso, nós temos temperatura final igual a 30 e para que isso acontecesse, para que eu tivesse esse aquecimento, eu tive que receber uma quantidade de calor de 5.000 calorias. O que ele pede? Para achar o Czinho, né? Calor específico. Calor específico. Tá? Então, usando a expressãozinha que a gente encontrou agora há pouco, que é a quantidade de calor igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura, nós vamos determinar o Czinho. Então, a quantidade de calor, a questão fala que é 5.000. A massa, vou voltar aqui, 500 gramas, né? Vezes calor específico, vezes a variação de temperatura. Qual é a variação de temperatura, jovens? Olha só. Inicialmente ele tinha 25, passou até 30. Quanto foi que aumentou aí de temperatura? Quanto foi que aumentou? 5 graus Celsius, né? Então ficaria 5.000 igual a 500 vezes 5. 2.500. Isso igual ao calor específico. Passo 2.500 para o outro lado. Então fica 5.000 dividido por 2.500. Czinho, então, é quanto, jovens? Cancela aí, professor. 0 com 0. Leva 2 de baixo, junto com 2 de cima. 50 dividido por 25, dá, então, 2. 2 o quê? Caloria por grama vezes graus Celsius. Tá? Qual o gabarito da questão? Se for letra B de novo, letra D. Fonema é parecido, é fonema, né? Que chama?
Letra D de dado. Certo, jovens? Anotem essas informações, tá? Anotem as informações. E aí eu vou deixar um dever de casa, tá? Deixar um dever de casa para vocês. Perfeito? Tem certeza? Olha aí. Isso aí é a nossa última questãozinha de hoje. Querem tentar fazer? Dá tempo, será? Vou deixar como dever de casa para vocês. Anotem aí as informações da sexta questão. E aí, na próxima aula, no próximo encontro, a gente dá continuidade a essa questão, tá, jovens? Lembrando que próxima aula nossa será no sábado letivo, né? Dia 3 de setembro. Próximo sábado agora, depois de amanhã, tá? E aí a gente se encontra para trabalhar esse tema mais uma vez, tá? Vou trazer mais outras questões, mais temáticas envolvendo esse conteúdo e a gente se encontra no próximo sábado, 2 aulinhas a partir das 16h20, tá bom? Até sábado, jovens. Fiquem com Deus. Forte abraço para vocês e tchau, tchau.